E o Publicidade Mais Marketing está de volta. Eu continuo o papo com o André Porto Alegre, ele que é diretor comercial da Mobs. André, eu queria que você contasse agora pra gente de alguns cases aqui pra gente começar a passar pro pessoal assistir e acompanhando um pouco. Primeiro essa história da ópera, né? Explica. A história da ópera é muito boa, né, João? Então, porque na realidade você, quando trabalha em cinema há tantos anos como nós, como a equipe da Mobs de uma maneira geral, você, claro que você sempre fica muito confortável, porque tem gente em Los Angeles pensando nos conteúdos que você... Nós somos um veículo muito tranquilo, né? A gente fica pensando nos... Quer dizer, a gente não pensa, tem gente que pensa, né? Sobre os conteúdos, etc e tal, na forma de longas metragens e tudo mais. Mas, na realidade, há 5 anos atrás, a gente vinha monitorando e vinha percebendo um crescimento do que a gente chama de conteúdos especiais ou do que a gente chama de conteúdos alternativos. A gente prefere especiais, porque na realidade são uma alternativa para a sala de cinema como uma arena multiuso. Eu acho que para a gente entender ópera e balé e shows, a gente tem que entender a sala de cinema como uma arena multiuso. E isso só foi possível por conta da digitalização. Ou seja, a digitalização das salas trouxe para as salas de cinema uma outra possibilidade. Quer dizer, hoje você pensar que existem em torno de 60 salas no Brasil equipadas com antenas, né? Um trabalho que a Casablanca Online faz maravilhosamente, quer dizer, um trabalho quase de evangelização dos donos de cinema sobre a necessidade de terem antenas voltadas para um satélite, e você tem distribuidoras como a Mobs, porque aí a Mobs assume não o papel de uma operadora de propaganda ou ações promocionais em cinema. Se ela assume o papel de distribuidora de conteúdos especiais que trazem para o mercado publicitário, primeiro que trazem para o espectador de cinema experiências que eram antes impensadas dentro de uma sala de cinema, e para os anunciantes e para as agências uma coisa impressionante, que é o fato de você estar ligado, por exemplo, ao Metropolitan de Nova York. Essa temporada que a gente chama 2010-2011, ela começa em outubro de 2010, termina em maio de 2011. São 12 montagens que o Metropolitan faz, montagens absurdamente lindas, até assim, e o que a gente vê hoje nas salas de cinema é uma coisa impressionante. E você consegue, na realidade, o que a Mobs fez? A Mobs comprou esses direitos de transmissão e transmite hoje em torno de 30 salas de cinema espalhadas pelo Brasil todo, os conteúdos de ópera ao vivo, João. E aí está o encantamento da coisa, né? Essas óperas, ao nós comprarmos o direito, nós traduzimos, então essas óperas elas vêm legendadas, ou seja, você assiste uma ópera legendada. Nós temos um comentarista, que é o Rodolfo Valverde, que fica nos estúdios da Casablanca, comentando a ópera antes e nos intervalos. Então você traz, na realidade, olha a dimensão que isso assume, né? Você tem uma montagem do Metropolitan, você tem essa montagem legendada, ou seja, você entende absolutamente tudo. Você tem um comentarista que é contratado por nós para falar exatamente sobre o que nós... E o ao vivo, que um dia desse... A mesma coisa nós trouxemos, então, compramos Bolshoi, trouxemos Bolshoi direto de Moscou, e aconteceu uma coisa divertidíssima, porque no Metropolitan eu tinha uma baita confiança, né? Porque um dia perguntaram assim, você fica nervoso? Nervosíssimo. Eu fico nervoso porque esse negócio, vai que o satélite... Eu sempre fico pensando essas coisas que eu não entendo. Essas coisas que a gente não entende às vezes, né? Às vezes, verdade. Mas aí eu estava aqui, etc e tal, estava até aqui na sala, e aí começou a transmissão lindíssima. O pessoal do Bolshoi com... também uma qualidade técnica de transmissão, etc. Era o Quebra-Nós, um pouquinho antes do Natal, obviamente. E a menina dançando lá o Quebra-Nós. E uma das bonequinhas, tem um trecho do Quebra-Nós, que são as bonequinhas, e a bonequinha indiana cai. Caiu, no Bolshoi, ao vivo. E a reação da sala de cinema foi... E depois aplaudiu quando ela se levanta, que ela caiu, uma coisa absolutamente natural. A reação... Né? Se aplaude aqui, se aplaude. E as pessoas não se levantam, uma coisa, na ópera, por exemplo. Porque sabe que, não sei se você já teve oportunidade, eu já fui alguma... Que eu sei assim, as palmas duram 5 minutos com facilidade, né? Os caras ficam batendo palma durante tempo. Ele ficou aqui no cinema, tem que começar outra sessão, porque é uma sessão só, você vai começar a dizer, pessoal, vamos. Mas é maravilhoso, na realidade, o IG
que é um parceiro nosso de primeira hora, através do IG Informa, né, das notícias em tempo real, entendeu exatamente, fazia um baita de um sentido isso, né, só para fazer um baita de um sentido de quem é o provedor das informações em 145 salas de cinema, em tempo real, quer dizer, as pessoas que assistem no domingo a um filme, ficam sabendo do resultado dos campeonatos um pouquinho antes, né, podem ver, etc, tal, lances, matérias e tudo mais, fazia um baita sentido do IG patrocinar o Metropolitan in Live, né? Quer dizer, que é o Met in Live, que é o que a gente chama, que é o Metropolitan ao vivo, entendeu isso e abraçou essa ideia. A causa é a ideia, causa, e tem sido aí o grande patrocinador das com óperas. O IG Informa. Né? Com o IG. Né? Uma coisa interessante, porque é exatamente esse sentido. Né? E só para fazer o registro também, no caso do balé especificamente, a Company Ballet, que é uma das maiores academias de balé, nós convidamos eles para... Eles se tornaram patrocinadores, né? Apoiadores, e eles é que fornecem as bailarinas que comentam, porque aí no caso do balé, nós temos bailarinas que comentam nos estúdios da Casa Blanca, comentam o balé, sobre a montagem, sobre a bailarina, sobre o primeiro... É uma coisa impressionante. Olha, João, o que eu já assisti nesses últimos 5 meses de óperas e balés é incrível. Você já está quase um bailarino, ou não? Aí já não. Algumas coisas, às vezes a gente se emociona aqui e sai dançando. André, deixa eu te perguntar, e com relação ao YouTube? YouTube, de novo, né? Quer dizer, o cinema, quando ele se transforma nisso, quando você consegue dar para o cinema uma agilidade, que eu até acho, João, e vou aqui aproveitar esse momento para dizer assim, para que o mercado publicitário e o mercado anunciante se dê conta da capacidade de agilidade que você tem com o cinema hoje. Então, o que é o YouTube 3D? Né? Na última turnê do YouTube, Vertigo, a National Geographic, querendo fazer experiência sobre a captação 3D, tem uma história tudo isso, né? A National queria fazer uma experiência sobre a captação 3D, e aí ela fecha um contrato e capta os shows do México, São Paulo e Buenos Aires. Então você tem 3 shows, para quê? Para dar movimento de câmera, para posicionar a câmera diferente. Pensa que a gente está falando de uma coisa que é assim, paralela quase que a Avatar, a James Cameron, fizeram as primeiras experiências efetivas, ao vivo, movimento de câmera, você tem que cortar, tem que fazer público. O filme é de uma qualidade absurda, é da National Geographic, a gente não esperava outra coisa, né? Isso é uma qualidade não podia vir maravilhosa, algo que não fosse sensacional. O Bono exigentíssimo também, que a gente tinha do outro lado um cara que também, pelo amor de Deus, né, exigente ao extremo. E nós temos a captação desse show em 3D, que é uma coisa encantadora. Esse filme, ele foi lançado no Brasil quando o Brasil tinha meia dúzia de salas digitais, ou seja, ele não foi lançado no Brasil porque você não tinha ainda planta de exibição para isso. Então, ele foi lançado, tirou outra coisa, não tinha uma questão nem tão comercial assim, não era o momento agora. Quando nós ficamos sabendo da vinda do YouTube de novo para o Brasil com o 360 e um filme praticamente inédito com essa experiência 3D, nós pegamos isso aí que está o cinema com a agilidade. Como é que nós estamos lançando esse filme? Nós estamos lançando em 100 salas de cinema. Vai ser agora? Vai ser agora 25, 26 e 27 de março. 3 dias só, às 9h30 da noite. É que nem show. Então você não tem essa... Eu não estou lançando numa sexta-feira que vai ficar semana, etc. Não. Quem quiser assistir... 10 dias antes da turnê aqui em São Paulo, você assiste 25, 26 e 27, 9h30 da noite. É show. É que nem show. Você vem para uma sala de cinema e você vai assistir um show 3D do YouTube e tudo mais. Com um detalhe curiosíssimo, o dia 26 é o dia da Hora do Planeta. É o dia que entre 8h30 e 9h30 da noite, aquele movimento patrocinado pela WWF no mundo todo, começou na Austrália, né? Até uma campanha muito bem conduzida, deixa eu fazer o registro aqui, porque essa da One for One, do Mauro Montorim, do Rui Ikeda, uma campanha interessantíssima, João, que é a questão do que eles estão fazendo, esse trabalho que está sendo feito. E no dia 26, quer dizer, nada melhor do que o Bonovox, né? Alguém que cara absolutamente bandeira, ligado, toda essa coisa. Causa, então, no dia 26, quer dizer, nós só começamos a sessão depois das 9h30, né? Para respeitar a hora do planeta e para também fazer um pouco, tem que tomar todo cuidado com uma esse questão, tipo de... claro, e uma questão até da própria mobilização.
por isso é que é Mobs, entende? Quer dizer, um isso pouco aí. isso, né? Quando a gente chama... Então tem coisas curiosas, por exemplo, assim, não sei se... A gente não tem muita ideia, às vezes, aqui em São Paulo, mas as pessoas ficam incomodadas porque o show vai ser só em São Paulo. E não é o carioca que fica incomodado porque o show vai ser só... O cara, por exemplo, tinha um cara um dia desse que entrou lá no nosso site assim, poxa, ainda bem que eu vou poder ir no cinema, porque em Natal o Bono nunca vê. E não é coisa de Natal, não vem mesmo, como não vai para diversas, quer dizer, né? Então, eu acho que o cinema, sobre esse aspecto, ele traz... Ele contribui de uma forma gera incrível, essa né? experiência e essa coisa que nós estamos fazendo. Então, que óperas ao vivo, balés ao vivo e essa possibilidade dos shows é uma coisa que está cada vez se multiplicando mais no mercado mundial e hoje a Mobs é uma grande compradora de conteúdos especiais de fora do Brasil e produtora, falando em primeira mão, ainda assim, nós vamos voltar, você vai ter que me chamar de novo. Claro, você vai ter que me chamar de novo. Conta não vai gente. ter jeito, o pessoal vai ter que... Porque o que nós vamos fazer é que, assim como você compra de lá para cá, você produz aqui para exportar, né? Então hoje você tem, hoje existe todo E um o que esforço, tá para... Qual que a gente vai estar exportando aí? coisas muito boas, João. Mas Tipo, você vai ter em que me chamar primeira de novo. Você vai ter que me chamar de novo. Tem coisas porque o Brasil hoje tem uma gama, principalmente na música e na música popular brasileira, você tem uma gama vasta de artistas onde a gente teria a maior facilidade de estar colocando. Então, é uma linha de mão dupla, efetivamente, e que a Mobs é a única empresa hoje, é a única provedora desse tipo de conteúdo. André, o mercado fala muito de games, né? A gente vai nas agências, nos anunciantes, aí todo mundo aí cai no assunto digital, fala de games e tal. De que maneira contribui? O cinema pode contribuir para a coisa dos games, assim, dessa participação? Eu acho que a indústria do cinema se aproveita, se aproxima da indústria dos games naturalmente, né? Quer dizer, a gente tem hoje Hollywood, só se a gente fosse tentar... tá né, tudo meio que no meio guarda-chuva. Exatamente, quer dizer, você tem isso é com muita facilidade. Consequentemente, isso resvala para a exibição também. Mais uma vez, João, o fato de você ter salas digitalizadas, ela proporciona tudo isso, facilita tudo isso. Hoje a gente já tivemos experiências celular também, no Brasil. Né? Não, com tudo. Eu já fiz aqui, já fiz experimentalmente, né? Você conduzir através do celular, você escolhe um bonequinho que é seu na tela. Tipo né? um avatarzinho? Um avatarzinho e você conduzir ele entra. Então ele pode entrar na lanchonete tal, pode beber tal bebida e tudo mais, e você fica conduzindo aqui. E você fica com SMS com SMS, você conduz através... Até nos números é facilzinho, o 5 é para cima, o 8 é para baixo. Tem um jogo lá com os números que você vai... E a sala toda, cada um... A sala toda, se você acessar, é uma forma, se você acessar, nós já tivemos isso. Inclusive era um projeto que, até só para dar os nomes, que é um programa... mas tem que dar o nome mesmo. A Coca-Cola tinha, que é um grande anunciante de cinema também, tinha ideias sobre isso. Então, assim, resumindo, eu acho que o cinema se aproxima do game e esse ambiente que nós estamos, quer dizer, o ambiente da sala de cinema tem total possibilidade de tá assumindo como um ambiente mesmo, como um local dessa experiência em grande escala. Quer dizer, você sai do seu quarto, né? A molecada sai do quarto e vem para o cinema. Acho absolutamente possível. Aliás, a gente falou de tantos cases aí, né? Falamos de algumas ações. Eu acho que é legal falar que está separada. A Mobs está separada em três está dividida em 3 plataformas ou em 3 canais aí. E muito mais até, né? Porque esse sufixo, na realidade, Mobs, ele é uma corruptela de mobilização. Quer dizer, é a maneira com que a gente encara cinema. Independente de qualquer coisa, o cinema é uma forma de você se mobilizar. Seja por conteúdos especiais, seja por um conteúdo tradicional, você se mobiliza, você vem, etc. Então a gente tem a Live Mobs, então, começando, que é que faz, é a que promove tudo que é ao vivo, né? Então, óperas, balés, etc. Está sob o guarda-chuva da Live Mobs. A Movie Mobs, né? Que é exatamente o que não é o que é mais perto de cinema, por exemplo, o U2, apesar de ser um show, etc. Então ele está perto de cinema, foi produzido, e a Media Mobs, que é a forma com que você se relaciona com o mercado publicitário. A Game Mobs é uma possibilidade. Eu estou dizendo assim, esse é um sufixo. Então a Game Mobs eu não sabia. Ela é uma ideia nossa, né? De você estar exatamente trazendo para a realidade isso que nós já conseguimos. João, vou te ser bem sincero, acho que depois que eu vou te contar uma coisa, depois que a gente transmitiu de Moscou, não é verdade, Moscou foi um divisor de águas na minha existência. Depois que transmitiu de Moscou o Quebra-Nós, agora o Don Quixote, etc., que a gente trouxe até o trailer, tá? Depois que você transmite isso, né, ao vivo, eu acho que você não tem mais
Não há mais É natural barreira, que tenha um né? receio, né? Num primeiro momento você tem um receio, mas que depois a coisa indo bem... Não, e a coisa mais curiosa era o seguinte, que o meu problema era com os russos, pelo visto, com todo respeito a todos, né? Porque do Metropolitan eu fiquei tranquilo, sabe aquelas coisas assim, em Nova York, o pessoal deve... Eles não vão fazer nada lá, vai saber. E aí tem uma coisa só curiosa, só uma coisa, durante os intervalos, que são de 20 minutos nas óperas, o Metropolitan percorre sobre o backstage, percorre atrás do palco, mostrando. E o Metropolitan é uma coisa gigantesca. Então, em Boris Godunov, por exemplo, que era uma ópera, tinha cavalos, então mostrava os cavalos. É um negócio impressionante, indescritível, uma experiência indescritível. Agora, através do site da Mobs mesmo, dá para coordenar muita informação das ações realizadas aqui. Isso. Assim, de que maneira isso é feito? São respostas o quê? De audiência? São respostas Sim, pode ser um acompanhamento de alguma ação nós que tá também tendo tivemos, aqui? até porque quando você se propõe assim, já desde o nome mobilização, você tem que minimamente exercitar isso. Você tem que Ao menos, né? minimamente Ao menos, tentar exercitar isso. Então, uma das formas com que a gente tem pessoas absolutamente responsáveis por essa interação do público, né? Porque sala de cinema, João, é uma coisa, é uma cidade isso aqui, né? Você não sabe o grau, quer dizer, tem gente que reclama, dos outros, tem gente que reclama do atendimento. Sim, coisas absolutamente naturais. Tá mastigando a pipoca do lado, aí reclama. As pessoas interagem de uma maneira muito rápida, né? Pezinho na poltrona, pezinho na poltrona, que nós não mandamos tirar, quer dizer, porque a gente quer que as pessoas se sintam em casa. Se as pessoas fazem isso nas casas delas, tudo bem, mas o cara que está na frente pode reclamar, ele tem esse direito, etc. Então, assim, é muito dinâmico tudo isso. Então, também é muito dinâmico as coisas. A gente recebe reclamação, às vezes, quer dizer, reclamações, a gente... Você não vai acreditar, João. Eu, quando falo, os caras acham que é malho de venda, mas não é. Tem usuário de cinema que escreve para nós perguntando assim, por que o filme que eu vi na televisão não passa no cinema, eu queria ver o filme em tela grande, etc. Tem umas coisas que são impressionantes, as pessoas questionam, verbalizam de por que um determinado filme, que ele gostaria de ver no cinema, porque isso transmitiria para ele uma sensação, não está. Eu levo lá para os mídias, né, sempre naquela tentativa de fazer com que os mídias se sensibilizem. Sim, claro. Às vezes sensibilizam, às vezes não. Mas, enfim. André, antes da gente terminar o papo aqui, eu queria que você contasse, claro que você não vai dar nome aos bois, né? A gente deu nome para alguns bois, mas bois, né, de ações que deram certo e tal, mas de algumas propostas, assim, de algumas ideias que em algum momento alguém desejou fazer no cinema, mas que era absolutamente inviável. Assim. Tem uma que eu acho ótimo. Tinha uma que a desconfiança que eu tinha é que a pessoa, no mínimo, fazia algum tempo que não frequentava a sala de cinema. Porque ele queria que os promotores descessem de rapel. De rapel. Então vinham sobre a tela, que custa, né? Que além de ser imensa, né? É cara, né? Com todas as coisas, etc. Há todo um equipamento de som atrás e ele descer de rapel. Então, mas, muito senhor, simples, né? Não, e aí as pessoas, e o mais divertido é que essas agências, etc., falam assim, mas o público vai gostar. Eu disse, mas não vai gostar daquele rapel. Uma coisa que é muito recorrente, que não é tão grave como o rapel. Mas o público vai gostar, é ótimo, né? O público vai achar divertido. O público vai adorar. Adorar, o pessoal descendo de rapel. Assim, umas moças bonitas, uns rapazes bonitos, pode ser lindo, mas não dá pra colocar ele já no chão. Precisa ficar no meu rapel. A gente já fez nevar aqui, né? O Shopping Morumbi uma vez fez nevar uma máquina de neve que fica lá na rua Normandia, aqui em São Paulo, pra quem sabe que neva, né? Carnaval, Natal lá da Normandia, e aí fizemos aqui, coisas que são viáveis. Mas uma das coisas que a gente sempre evita, e as pessoas insistem dentro dessa linha, além do rapel, é a do perfume, né? Há uma ideia de se colocar essências de perfume no ar-condicionado. E as pessoas que têm essa ideia, por exemplo, em época de Páscoa, agora vai começar. Agora vai começar. Todo mundo quer chocolate, chocotone, etc. Isso teve também até em mídia impressa, né? Anúncio com cheiro também. Mas o anúncio com cheiro, o cara depois coloca lá, depois que vê o seu anúncio, vê a sua marca, coloca o jornal para reciclar e termina o cheiro, então ninguém vai sentir. Numa sala que tem o grau de carpetes, né? Que uma sala de cinema tem por obrigatoriedade. Imagina uma ação eu posso fazer, se o cara comprar 5 Páscoas contínuas... todos os dias. Até a Páscoa de 2035. Você pode sentir aquilo que a gente tem. Então a gente tem que cuidar também, que é uma coisa meio clara. Porque o jornal, se você não gostar, na revista, etc. Caso você não goste do cheiro, por algum motivo, você fechou, porra, que bacana, fez tal coisa. No cinema, eu não tenho o que fazer. Entende? Se eu tiver alguém alérgico, alguma coisa assim. Então a gente tem que cuidar com isso. O cara desmaia, né? Não. O fato de ser presencial impede algumas coisas. Quer dizer, tem o ônus e o bônus, né? O bônus é que você está aqui, pode reconhecer essa pessoa, conversar com ela. O ônus é que não dá para fazer tudo que você faria. Porque às vezes também adoram transformar
foyer, né, que é o lugar onde a gente é, em camelódromo, né, uma farta distribuição de... Ações promocionais, assim? E traquitana, né, João? Porque vamos falar sério, você tem que dar alguma coisa que agregue efetivamente. Isso não é uma crítica às propostas, Sim, mas é uma não, orientação claro, mesmo. claro, Né? claro. Não é coisa, né? Você tem um... Não, vou dar um folhetinho. Vai pro lixo. E no público de cinema... Folhetinho é broca. Não dá, não dá. Então são coisas que a gente acaba dando uma maneirada aí. André, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, do meio cinema, de como as marcas estão se comportando dentro dessa plataforma, dessa comunicação com o consumidor, com diferentes públicos. O papo foi muito legal. Obrigado, e agora certamente vai continuar um papo bacana, que eu vou falar com o Alex Rocco, diretor de marketing do IG, que você conhece muito bem. Que conhece muito de cinema e é um dos grandes incentivadores dessas propostas inovadoras que a gente faz hoje no cinema. É isso aí. Obrigado, André. Até mais. Obrigadão. Obrigado mesmo. Daqui a pouco a gente volta com o Alex. Até já.